Olá a todos, eu sou o Dr. Eduardo Carvalhal Ribas, sou neurocirurgião, formado pela Universidade de São Paulo e trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. A ideia da aula de hoje é mostrar como o sistema nervoso se desenvolveu, tanto ao longo do tempo, durante a filogênese e a evolução, mas também na embriogênese, um conceito integrado para que a gente possa entender os fundamentos das formas e como isso foi se formando ao longo do tempo. Só para colocar em perspectiva de tempo, o Big Bang, né, talvez a origem de tudo, começou há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, o universo foi se expandindo, as primeiras formas de vida nasceram na Terra, aproximadamente há 3,5 a 4 bilhões de anos atrás, primeiro como bactérias sem núcleo, depois essas bactérias acabaram produzindo, tendo um núcleo e também englobando uma mitocôndria, isso é mais ou menos de 2 bilhões de anos atrás, são os primeiros eucariotos, células com núcleo. Os principais representantes eucariotos, esses unicelulares, são os protistas, e interessante que há mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, os protistas se diferenciaram, tendo um ramo seguindo o caminho dos fungos, que vai dar origem aos fungos, outras plantas, outros animais. Isso é interessante porque isso já começou a divisão há muito tempo atrás e só os animais acabaram desenvolvendo o sistema nervoso. Então, talvez aí foi a origem da separação, porque esses outros seres pluricelulares, como fungos e plantas, não têm o sistema nervoso, já que uma vez ele surgiu nos animais depois dessa separação entre eles, tá? Então, mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, as separações dos protistas entre essas três linhagens, né, fungos, plantas e animais. Os animais multicelulares, eles têm diversos filos, e a gente vai estudar o sistema nervoso central em relação a esses filos. Todos os animais estão em constante evolução, em constante desenvolvimento, mas talvez os que estão muito bem adaptados, os que não sofrem muitas alterações do meio ambiente, têm sua forma conservada ao longo do tempo. Então, alguns animais são vistos na atualidade, podem trazer uma ideia de como eram esses seres vivos há muito tempo atrás, por eles terem pouco se modificado ao longo do tempo, por mais uma vez estarem muito bem adaptados, sofrerem pouca seleção natural. O primeiro filo são os poríferos são animais, mas animais que têm dois tipos de células e não têm o sistema nervoso ainda presente neles. O sistema nervoso surge nos quinidários, há mais ou menos 600 milhões de anos atrás, já com neurônios, sinapses, neurotransmissores e propagação rápida de impulsos. Então é interessante que a vida é uma coisa antiga, mas também o sistema nervoso é um desenvolvimento antigo na história dos animais. Há mais ou menos 600 milhões de anos atrás, os quinidários se formaram, mas aí vocês vendo um sistema nervoso muito difuso, não centralizado, não existe uma centralização. É um sistema nervoso completamente difuso, espalhado por esses seres que, na atualidade, temos como seus principais representantes as águas-vivas e as medusas. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é um órgão integrador, é um órgão intermediário. Ele vai receber as aferências, integrar, processar essa informação e levar as suas eferências. Então, ele é um sistema intermediário e ele existe recebendo e transmitindo essas informações. O que ele vai fazer? Basicamente são as eferências, é o que ele vai causar no meio, né? Ele pode provocar movimentos e também pode provocar, por exemplo, disparamento de glândulas do nosso corpo humano. As aferências é tudo o que chega no sistema nervoso. E aí nós temos os nossos principais canais sensitivos. A gente tem o somatosensitivo, que é a somestesia, né? Dor, tato, temperatura, vibração, que tudo dentro de somestesia. Depois olfato, visão, audição, aparelho vestibular, gustação, tá? Também tudo que a gente está recebendo dos nossos dois meios, tanto o meio interno quanto o meio externo. Isso é o que chega. Depois eu gosto de colocar essa terceira classificação, que são as funções cerebrais superiores, as funções neurológicas superiores, que são um produto do cérebro,
não exatamente uma resposta simples de aferência e inferência, mas sim um processamento do cérebro, e aqui talvez o que distingue muito a gente dos outros animais. O funcionamento do sistema nervoso central, ele se baseia na existência do neurônio. Até o século XIX, existia muita discussão sobre como o sistema nervoso era organizado, se era um sistema reticular, definido por Golgi, ou um sistema neuronal, descrito por Santiago, Ramon e Cajal. E porque isso existe uma discussão, é uma rede contínua ou os neurônios são elementos discretos, elementos individuais, unidades individuais? Isso foi uma discussão entre eles. Interessante que Santiago, Ramon e Cajal usou uma preparação descrita por Golgi, e ele conseguiu, então, mostrar que os neurônios eram unidades individuais, e os dois acabaram dividindo o prêmio Nobel de 1906, tá? Ganhou a teoria do neurônio, que o sistema nervoso é feito por neurônios, unidades individuais entre si. O que é um neurônio? O neurônio é composto por um corpo celular, um corpo neuronal, associado aqui com diversas ramificações curtas, chamadas de dendritos. Esse corpo neuronal, ele tem uma coloração acinzentada, então sempre que vemos no sistema nervoso uma coloração acinzentada, um pouco mais escurecida, é pela presença dos corpos neuronais. Depois ele tem um prolongamento longo, chamado de axônio, que se dirige ao próximo neurônio. Esse axônio, ele pode ou pode não ser embainado por mielina. A mielina é um tecido adiposo, um tecido lipídico, que confere a coloração esbranquiçada aos axônios. Então, sempre que vemos uma coloração esbranquiçada no sistema nervoso, nós lembramos da mielina que está embainando esses axônios, tá? Então, substância branca é mielina, substância cinzenta são os corpos neuronais. Um neurônio se dirige a outro neurônio, mas eles não se tocam, existe um pequeno espaço entre eles, que é a sinapse, a fenda sináptica, onde um estímulo elétrico que chega por um axônio promove a liberação, a exocitose de neurotransmissores que vão caminhar por essa pequena fenda e estimular o próximo neurônio a deflagrar um potencial de ação, um potencial elétrico. Então, existe uma combinação de eletricidade e neurotransmissores, fazendo com que o cérebro, o sistema nervoso, seja uma rede eletroquímica, uma rede bastante desenvolvida e funcionando aí com base na eletricidade e na química, que são os neurotransmissores. No terceiro filo, aqui nos plateumintos, começa uma organização do sistema nervoso em centralização e cefalização. Essas são duas palavras muito importantes. O que é a centralização? Os diversos neurônios começam a se agrupar, formando gânglios e núcleos. A gente acaba usando a palavra gânglio para aglomerados de neurônios fora do sistema nervoso central, já no sistema nervoso periférico, enquanto a gente usa a palavra núcleos para aglomerados de neurônios dentro do sistema nervoso central. Em algumas ocasiões, esses termos são intercambiáveis, mas eu diria que a neuroanatomia tenta manter para ser um pouco mais didático. Então, esse foi um processo de centralização. A gente vê aqui que na planária, por exemplo, diversos gânglios se espalham pelo corpo, já é um processo de centralização do sistema nervoso central. Depois existe um processo de cefalização, que é a criação de uma cabeça, a colocação dos órgãos aferentes na posição cranial, na posição anterior, para que possa receber as aferências em um primeiro contato com o meio. Então, quando um ser vivo ele vai entrar em um meio, ele quer receber as aferências daquele meio, seja a visão, seja o olfato, seja o paladar, do que está acontecendo. Então, ele quer entrar com a cabeça. A formação de uma cabeça só foi possível com a formação dos bilatérios, uma organização sagital, né? A gente tem uma organização direita-esquerda, e essa organização bilateral permitiu com que o corpo daquele ser vivo tivesse um crânio e uma cauda. Então, uma posição cranial na frente, uma posição caudal atrás. E aí, uma posição também direita e esquerda. Aqui, interessante como a planária já tem aí o ser atual aí dos plateumintos, né, as planárias, tem em si uma cabeça, não tem ainda a formação de um encéfalo em cima, já tem gânglios mais anteriores, são os gânglios cerebrais, e depois o sistema nervoso formado por
cordões, né? Falam que é uma organização em escada. Depois, os filos se diferem um pouquinho, mas sempre montando essa ideia de centralização e cefalização, tá? Aqui, por exemplo, dos nematódios, que fica em volta do sistema digestório, depois os moluscos, que tem essa divisão entre os caracóis, que é um sistema mais simples, e os polvos, que já é um sistema muito desenvolvido, cada tentáculo tendo um mini cérebro e um funcionamento quase que individual em relação ao seu cérebro mais central. Então você vê como cada ser vivo acabou desenvolvendo uma certa organização do seu sistema nervoso central. Aqui os anelídeos e depois os artrópodes, que têm uma organização muito metamerizada do corpo do ser vivo deles, tá? Metamerizado é organizado em segmentos. Isso é interessante porque o nosso sistema nervoso central também, em parte, é organizado por segmentos. Mas a gente tem uma cefalização maior, isso é, a gente tem um encéfalo controlando muito das funções dos nossos segmentos. Enquanto os anelídeos, cada segmento é mais independente, cada gânglio de cada segmento consegue funcionar de uma maneira muito independente. Quando a gente secciona um anelídeo, da mesma forma que quando a gente secciona a planária, as duas metades continuam funcionando. Por quê? Porque são quase que sistemas nervosos independentes, né? Essa organização metamerizada. Nos artrópodes também isso pode ser visto. Os equinodermos parece que foi um passo atrás, as larvas têm uma organização bilateral, talvez até uma cefalização do sistema nervoso central, mas depois isso acaba voltando um passo atrás para a formação aí, principalmente das estrelas do mar. E finalmente chegamos aos cordados, o filo ao que os seres humanos pertencem. Aqui se atinge o grau máximo de centralização e de cefalização. Centralização no sentido de que o sistema nervoso periférico, em sua grande maior parte, é controlado pelo sistema nervoso central. Então, tudo depende da existência e do funcionamento do sistema nervoso central. E também a cefalização, o desenvolvimento do encéfalo na parte cranial desses animais, onde aí estão os seres humanos, atinge o seu desenvolvimento máximo. Algumas notas interessantes sobre os cordados, mas principalmente essas duas mais interessantes. Existe o surgimento de uma notocorda, tá? Todos os cordados têm uma notocorda, ela pode depois evoluir, como acontece nos seres humanos, mas durante a formação do sistema nervoso central, a notocorda é muito importante, tá? Eu já vou explicar por quê, e depois ela pode evoluir. E também existe a inversão da posição do tubo neural. O sistema nervoso central, nos outros filos dos animais, ele é colocado em uma posição ventral daquele ser. Já nos cordados, a posição do sistema nervoso central ela é dorsal. A notocorda acaba sendo intermediária e o sistema nervoso central acaba sendo dorsal, isso é, nas costas daquele ser vivo. E também o sistema nervoso central acaba se fazendo um tubo oco, onde existe um espaço dentro dele, que vamos mostrar nas próximas imagens. Existem alguns grupos de cordado, todos têm a notocorda, e eu quero que vocês vejam como a notocorda colocada em uma posição intermediária daquele ser vivo provoca um gradiente de substâncias. Na região ventral existe uma secreção dessa molécula aqui, Sonic Red-Rod, enquanto na posição dorsal existe uma secreção de BMP e WNT. Esse gradiente, essa diferença da concentração dessas substâncias acabam fazendo diferença no sistema nervoso central que está se formando dorsalmente. Isso é, a parte mais motora acaba ficando mais próximo da notocorda, enquanto a parte mais sensitiva acaba ficando mais distante da notocorda. Isso vai ser importante, uma vez que a parte mais dorsal do sistema nervoso central é mais aferente, enquanto a posição mais ventral do sistema nervoso central, ela é mais eferente, tá? Então aqui vocês veem a notocorda imediatamente à frente do neurotube, né, do tubo neural. Como o tubo neural é um tubo oco, e a notocorda depois ela pode evoluir. Nos seres humanos ele acaba evoluindo, formando discos
intervertebrais, né? Então, os discos intervertebrais são resquícios da nossa notocorda. Também interessante que lateralmente à notocorda nós vamos ter a mesoderme, e a mesoderme ela se organiza em uma mesoderme mais lateral, uma mesoderme intermediária e uma mesoderme mais medial, também dita uma mesoderme paraaxial, já que é imediatamente lateral ao áxis, imediatamente lateral ao tubo neural, tá? Vamos comentar mais sobre essa mesoderme paraaxial. A mesoderme paraaxial vai levar à formação dos somitos, e os somitos, eles vão se diferenciar em uma parte dermátomo, miótomo e esclerótomo. Isso é interessante para vocês verem como isso vai ser segmentado. Cada parte do corpo humano vai ser relacionado a um dermátomo, a um miótomo e a um esclerótomo. O que é o esclerótomo? O esclerótomo é o envolvimento do sistema nervoso central por um arcabouço ósseo. É do esclerótomo onde vai nascer os corpos vertebrais, que vai envolver o sistema nervoso central da coluna, e também o crânio, que vai envolver o sistema nervoso central do encéfalo. Tá? Então, é o que se diz uma esclerotização do sistema nervoso central, e essa esclerotização vindo aqui dessa parte do somito chamado esclerótomo. Os miótomos são os músculos, tá? Os músculos esqueléticos, cada um relacionado a um dermátomo. Tudo isso é relacionado a uma raiz, a um nível da medula. E é por isso que cada nível medular é relacionado à sensibilidade de uma faixa de pele e à inervação de determinados músculos esqueléticos que são originados daquele mesmo segmento, tá? É como se fosse uma organização segmentar mesmo. Já o sistema nervoso central, tá? A gente pode entender ele como o encéfalo e a medula, ambos esclerotizados, ambos protegidos por osso e muito bem guardados na região dorsal do corpo humano. Enquanto o sistema nervoso periférico já é o sistema nervoso que fica fora dessa esclerotização, que fica fora do osso, que tem a ver com os seus nervos que vão em direção à pele, em direção aos músculos, em direção às articulações e vai carregar tanto as eferências quanto as aferências. Isso é um dado interessante. Os nervos, eles não são puramente motores ou sensitivos. Os nervos, eles são mistos. Eles carregam tanto a informação aferente quanto a informação eferente. Aqui nós vemos como um nervo periférico, ele é envolvido por algumas camadas de tecido conectivo, né? O mais externo é o epineuro, depois cada nervo é dividido em vários fascículos, cada fascículo envolvido pelo perineuro, e o endoneuro, já uma membrana mais interna, envolvendo cada neurônio. Os nervos, eles carregam eletricidade, tá? Que nem comentamos, o sistema nervoso, ele é uma rede eletroquímica, tá? E os nervos em si, que são os axônios dos nervos em si, eles carregam essa energia elétrica. Isso já se sabe desde aqui da segunda metade do século XVIII, quando Luigi Calvoni foi dissecando corpos de rã e viu que o estímulo elétrico podia produzir a contração da perna da rã. Tá? Depois teve uma teoria muito interessante, porque ainda não se entendia que era uma circuitaria. Eles não sabiam que um nervo podia levar a informação elétrica de acordo com um sentido. Mas aqui se descobriu que existiam vias eferentes e vias aferentes. E veio a ideia, então, de uma placa alar, uma placa basal e um sulco limitans. O que é isso? A placa basal é a placa eferente, é a placa mais próxima da notocorda e a placa que vai ficar mais anterior, mais ventral do sistema nervoso central. Ela é relacionada às eferências. Já a placa alar é a placa que acaba ficando lateralmente no sistema nervoso central, quando forma o neurotubo, acaba ficando depois em uma posição mais dorsal. Ela é a parte aferente do nosso sistema nervoso central. E o sulco limitans dividindo os dois. Isso foi uma teoria interessante, porque então, anterior ao sulco limitans, a gente tem o sentido do centro para a periferia, e depois da periferia para o centro, para o sistema nervoso central, já relacionado à placa alar. Então, aqui, a formação do nosso neurotubo, né? Basicamente, a gente tem uma placa na nossa ectoderme, depois essa placa acaba invaginando e formando o tubo neural. Lembrar que é um tubo oco.
algumas células aqui acabam fazendo a crista neural, que são essas raízes que ficam primeiro dorsalmente, mas depois vão se desenvolver e fazer o gânglio da raiz dorsal e os neurônios aferentes, então relacionado aí à posição dorsal. Já na parte ventral, os axônios, né, que vão da nossa eferência, que vão da nossa mobilidade, vai disparar as nossas eferências, a contração dos nossos músculos, eles já fazem parte do sistema nervoso central, desde a sua formação, fazem parte do seu neurotubo, do tubo neural, e eles estão relacionados ao corpo anterior da medula. Então, aqui onde sai o neurônio eferente, tá? Depois, da radícula aferente, a raiz ventral, e a raiz dorsal com a sua aferência. Os dois vão se juntar e formar o nervo espinhal. Mais uma vez, frisando a ideia de que o nervo espinhal é misto, enquanto cada raiz tem uma determinada função, a raiz dorsal é aferente, a raiz ventral é eferente, o nervo já é uma combinação das duas. Um nervo carrega, então, a eferência e a aferência, eles se dividem e formam as duas raízes. Aqui é uma ideia interessante como as nossas funções são integradas pelo sistema nervoso central. O nosso arco reflexo, o nosso movimento involuntário, onde não tem a participação do encéfalo, né, não tem um controle suprassegmentar, é só uma transmissão segmentar, mas tem sim a integração do sistema nervoso central. A aferência carreia pelo nervo, entra pela raiz dorsal, existe uma integração dentro da medula pelo interneurônio, então uma integração dentro do sistema nervoso central, e depois a eferência que sai já no cono anterior da medula, raiz ventral ou raiz anterior, e depois se juntando. E essa informação chega no músculo, onde na junção neuromuscular acaba produzindo a contração daquele músculo. O arco reflexo, então, aqui eu exemplifiquei o mais comum, que é o motor, mas tem diversos dele, e eles são reflexos muito exacerbados no recém-nascido. Nós vamos falar sobre isso. No recém-nascido ainda não existe muito da mielinização, ainda é um processo que está se desenvolvendo nos primeiros meses de vida, e é por isso que os bebês, né, as pessoas neonatas, né, que acabaram de nascer, ainda têm os reflexos muito exaltados, porque o sistema segmentar ainda está muito solto, ainda não existe a mielinização e, por consequente, a inibição do sistema segmentar pelo sistema suprassegmentar, que é relacionado ao encéfalo, tá? Então, devido a essa imaturidade, a mielinização ainda incompleta das vias descendentes, o sistema segmentar está muito solto. Tá? Eu usei esses termos aqui, mas lembrar dos outros seres que tem aquela metamerização, que nem os anelídeos, as minhocas, a gente pode cortar, eles têm sistemas segmentares muito independentes. Nós também temos sistemas segmentares, cada um relacionado a um andar, né, aquele dermátomo, miótomo, esclerótomo, mas ele é todo subjugado pelo sistema suprassegmentar. Se nós cortarmos uma perna nossa, ela não vai continuar andando que nem uma minhoca, por exemplo. Nesse processo de esclerotização, há a formação de diversos forames. Como o sistema nervoso central ele vai ficar dentro de um arcabouço ósseo, existem alguns buracos, alguns forames por onde as estruturas vasculares e nervosas têm que entrar e sair do sistema nervoso central. Então, paralelamente ao canal vertebral da coluna vertebral, existem os forames intervertebrais. Entre os diferentes níveis da coluna vertebral, existem forames. É por aqui onde os nervos espinhais estão entrando e saindo do compartimento já intracanal, já do compartimento do canal central, onde está o sistema nervoso central. Já no encéfalo, isso acabou sendo relacionado aos forames cranianos, tá? Os forames cranianos, eles estão na base do crânio, então aqui a gente vê como a base do crânio é cravejada pelos diversos forames cranianos, e é por aqui onde as estruturas vasculares e nervosas estão entrando e saindo, tá? Durante a formação do sistema nervoso central, diversos processos acontecem de uma maneira quase que concomitante.
tá? Existe a neurulação, que é o fechamento do sistema nervoso central em um tubo. Existe depois a formação dele em vesículas, né? O sistema nervoso central ele nasce que nem um tubo, mas depois a sua parte mais cranial acaba se dilatando em vesículas, que vamos falar sobre isso. Algumas flexuras, depois o telencéfalo vai se evaginando, formando a superfície cortical de giros, né? De giros do telencéfalo. Os neurônios migram de uma posição ventricular, justa ventricular, para uma posição mais cortical. Depois de eles migrarem, eles soltam seus axônios em direção aos outros neurônios, um processo chamado axonogênese. Face às sinapses, que é a sinaptogênese, a girificação por completo, que é a formação da superfície do telencéfalo em sulcos e giros, e a mielinização. De novo, não entendo esses processos como processos sequenciais, muitos deles são dados de maneira concomitante, tá? Vamos por cada um desses. Neurulação é a formação do sistema nervoso central em um tubo. O tubo nasce de uma placa neural, que surge na parte dorsal da ectoderme, e essa placa invagina, formando primeiro a goteira neural e depois o tubo neural. O tubo neural, ele tem dois poros, ele começa a se fechar na sua parte intermediária e fazendo com que exista um neuróporo caudal e um neuróporo cranial. O neuróporo cranial é relacionado ao crânio e ele se fecha um pouco antes do que o neuróporo caudal. Aqui é importante porque o defeito do fechamento do sistema nervoso central pode levar a problemas de saúde chamados dos disrafismos, tá? Então, os disrafismos, eles podem se originar tanto do defeito do neuróporo caudal como do neuróporo cranial. Quando o neuróporo cranial não se fecha, existem a anencefalia, a exencefalia, a encefalocele. Isso são problemas de fechamento, falhas de fechamento do neuróporo cranial. Já quando acontece a falha de fechamento do neuróporo caudal, existe a espinha bífida, que tem uma sequência de gravidade. A espinha bífida pode ser oculto, né, um disrafismo oculto, onde só o sistema nervoso central ele ficou aberto, mas a pele ainda é recoberta, a pele é íntegra, e não existe a exposição do tecido neural com o meio externo. Já existem os disrafismos abertos, onde a mielomeningocele é o principal representante, tá? Onde todo o sistema nervoso central está exposto ao meio ambiente. Só algumas notas aqui, a mielomeningocele já foi relacionada a diversos fatores de risco, infelizmente não é um fator de risco só, por exemplo, a reposição do ácido fólico, do folato, pela as gestantes ou as mães que desejam ser mães, né, idealmente isso se começa antes do início da gravidez, a repor o folato, para que diminua em muito a chance da mielomeningocele ocorrer. Mas, infelizmente, não é o único fator de risco, outros fatores estão relacionados, tá? E devem ser pesquisados aí pelo ultrassom durante a gestação, tá? Malformação de Chiari, muito relacionada à mielomeningocele, e aqui eu só vou explicar um pouquinho do que são as malformações de Chiari. As malformações de Chiari são 4 tipos diferentes de problemas de saúde que acabam sendo relacionados porque eles têm em comum uma alteração da fossa posterior e a invaginação, né, a saída, às vezes, do cerebelo da sua posição normal. Mas a origem de cada Chiari é totalmente. Então, de novo, um grupo heterogêneo de problemas de saúde. O Chiari 1 já é mais visto em adultos, onde existe uma descida, né, uma herniação das tonsilas cerebelares para fora do forame magno. Então, as tonsilas cerebelares que deveriam estar dentro da fossa posterior, elas descendem, saem através do forame magno em direção à medula cervical. Isso geralmente é uma forma leve, comum e muitas vezes assintomática. Já o Chiari 2 é o mais comum na prática clínica, a gente vê as crianças que têm um defeito de fechamento do tubo neural, isso acaba diminuindo a pressão na fossa posterior durante a formação da fossa posterior, e isso faz com que a fossa posterior seja formada não tão bem formada, seja formada um espaço menor, um espaço que acaba levando a hidrocefalia, a disfunção de troncos, isso está tudo relacionado. Tá? Então, de novo, essa malformação da fossa posterior,
ela é secundária a um defeito da neurulação, enquanto nos outros não há um problema da neurulação. O problema da neurulação é exclusivo do Chiari 2. Já o Chiari 3 é quando existe uma encefalocele occipital ou cervical alta. Eu, pessoalmente, nunca vi, são problemas graves de saúde, com alta mortalidade, tá? Logo na primeira fase de vida, e o Chiari 4, que acabou sendo reclassificado, era como se fosse o Dandy Walker, né, a hipoplasia ou aplasia cerebelar, colocado dentro das síndromes de Chiari, das malformações de Chiari, mas acabou sendo reclassificado como uma outra malformação. Aqui uma visão posterior, então, do sistema nervoso central. Lembrar que temos um encéfalo dentro da cabeça, por isso a palavra encéfalo, dentro da cabeça, é o sistema nervoso central que se encontra dentro da cabeça, e a medula espinhal, que é o sistema nervoso central, encontrado dentro do canal vertebral da coluna vertebral. Tá? A medula espinhal pode ser dividida de acordo com o seu segmento, então existem 3 segmentos, o segmento mais superior, mais cranial, ele é chamado de cervical, relacionado a 8 nervos espinhais, depois o segmento torácico, relacionado a 12 nervos espinhais, depois o segmento lombar e o segmento sacrococcígeo, né, já o cone medular aqui embaixo. O que tem a medula em si? A medula tem os seus tratos ascendentes e seus tratos descendentes, tá? Então, imagine a informação subindo e descendo. Sua substância cinzenta, que são os corpos neuronais, ele já se encontra dentro da medula. É assim que, mais primitivamente, mais originalmente, na nossa embriogênese, é colocado os corpos neuronais. É que no encéfalo, depois eles acabam migrando para a corticalidade, mas o sistema, os corpos neuronais, eles surgem mais na profundidade. Aqui vocês veem como existe uma parte, né, a gente falou que o tubo neural ele é oco, e na medula ele também é oco, existe o canal medular, um canal central na medula, onde tem líquor, e justaposto a esse canal está a substância cinzenta, aqui foi posicionada aqui, e não migra para fora daqui, ela continua aqui. Então, em volta, na parte mais superficial, na parte mais externa da medula, se encontra a substância branca, porque são os tratos. Tratos são os grandes feixes de axônios aqui dentro da medula. A gente acaba guardando o nome fascículos para os feixes de fibras brancas já dentro do encéfalo, mas na medula a gente acaba usando mais comumente o nome trato. Tem fibras ascendentes, ditas sensoriais, e as fibras descendentes, ditas motoras. O mais importante de todas, se for para lembrar de uma só, é o trato piramidal. O trato piramidal é o nosso trato córtico-espinhal, é o que vai trazer a informação do córtex para a espinha. É o nosso trato efetor da motricidade. Ele vai nascer no giro pré-central, descer em todo o encéfalo, adentrar a medula, e ele fica nessa posição aqui, tá? Formação das vesículas, tá? Então, depois da neurulação, depois do fechamento do sistema nervoso central, existe a dilatação da sua parte mais cranial. A sua parte mais cranial se dilata em vesículas, primeiro 3, e depois essas 3 se transformam em 5 vesículas. Elas vão se dilatando. Entendam que o sistema ventricular vem do lumen, vem do espaço que está dentro desse tubo neural oco. Ele vai dar origem aos ventrículos, ele vai dar origem também ao canal central da medula. Já o parênquima, que é a casquinha, o que está por fora do tubo neural, ele vai se dilatar e dar origem ao parênquima do sistema nervoso central em si. Tá? Todos os animais vão ter, todos os cordados, né, vão ter essas 5 vesículas. Alguns vão desenvolver mais uma vesícula do que outra. Isso é muito interessante porque há uns 50 anos atrás surgiu a ideia do cérebro triuno, feito pelo Paul MacLean. Ele tem uma ideia interessante, onde ele falou que o nosso sistema, o nosso encéfalo seria formado em camadas que foram se adicionando na história
aí dos vertebrados, né? Um cérebro mais antigo seria o cérebro reptiliano, mais relacionado ao tronco cerebral, ao encéfalo, seria as nossas funções mais básicas, como sobrevivência, reflexos e comportamentos automáticos. Depois viria uma camada a mais, o nosso sistema límbico, o cérebro do mamífero, onde a gente já teria as nossas emoções, a nossa memória, a nossa motivação. E só depois viria o neocórtex, a última camada que daria para a gente as nossas funções neurológicas mais superiores, como linguagem, planejamento, consciência. Embora seja uma ideia interessante, e realmente essas funções neurológicas superiores, elas são mais relacionadas ao córtex do que as outras partes do sistema nervoso central, de novo, todos os vertebrados têm todas essas vesículas, então vão ter todas essas camadas do sistema nervoso central, mas eles vão ter desenvolvimentos diferentes entre si. Então não é uma ideia aceita essa do cérebro triuno, mas é uma ideia interessante que foi criada aí pelo Paul MacLean. Agora vamos para a formação de cada vesícula e o que essa vesícula vai determinar depois naquele animal. A vesícula mais baixa, mais caudal do encéfalo é o romboencéfalo, isso vai ser posteriormente dividido em mielencéfalo e metencéfalo. O mais caudal é o mielencéfalo, que vai formar o bulbo, a medula oblongada. E depois o metencéfalo, que vai desenvolver a ponte e o cerebelo. É uma parte mais primitiva, é uma parte que mantém essa segmentação, então todo o romboencéfalo ele é segmentado e cada altura dele vai ser relacionado a uma determinada função cerebral. Aqui a gente vê como o romboencéfalo mantém em muito essa organização onde dorsal é mais sensitivo, porque é originário da placa alar, enquanto a parte ventral é mais motora, porque é relacionado à parte basal. Então, núcleos de nervos, como nervo hipoglosso, eles são bem mais medianos e têm o nascimento de seus feixes nervosos mais anterior, né? Então mais ventral, porque é um nervo puramente motor, e depois a sensibilidade, ela já se coloca mais lateralmente. Aqui em rosa é o trato piramidal, que ele acaba ganhando esse nome porque ele é facilmente dissecado dentro das pirâmides bulbares. A parte anterior do bulbo, nós temos duas pirâmides, e essas pirâmides é que vão abrigar o trato piramidal. Lógico que o trato piramidal não é puramente confinado a essa localização. Ele vai nascer desde o giro pré-central, correr dentro de todo o encéfalo, correr dentro do mesencéfalo, ponte, e depois no bulbo. Mas no bulbo, ele vai estar particularmente dentro das pirâmides, aí porque ele guarda esse nome trato piramidal. Ele é formado depois do que o nascimento do bulbo, né, pela axonogênese, que a gente vai falar depois, e acaba sendo posicionado aí na parte mais anterior do bulbo. Superiormente ao bulbo, a gente tem o metencéfalo, né, que vai dar origem à ponte e o cerebelo. Aqui vocês veem como o canal central da medula ele se abre formando o quarto ventrículo. O quarto ventrículo pode ser visto como uma abertura desse tubo do sistema nervoso central, que é oco, né, que vai dar origem aos ventrículos e ao canal central da medula, mas no quarto ventrículo ele é um local aberto. Ele é um local que se encontra entre o tronco cerebral à frente e o cerebelo atrás. Quem quiser ser mais específico ainda, ele está majoritariamente entre a ponte e o vérnice cerebelar atrás. Tá? De novo, existe essa organização onde a parte mais mediana, a parte mais ventral, ela é relacionada aos núcleos motores, porque ela vem da placa basal, enquanto a parte mais lateral é mais sensorial, ela é relacionada à placa alar. Uma nota interessante para os neurocirurgiões é que, uma vez identificada, por exemplo, uma lesão dentro do quarto ventrículo que se deseja retirar, o neurocirurgião, para adentrar o quarto ventrículo, na maioria das vezes ele vai fazer esse acesso através de um acesso mediano, onde ele vai estender, ele vai aumentar o forame de Magendie. O forame de Magendie é essa abertura na parte mais inferior do quarto ventrículo, que o líquor que está dentro do sistema ventricular vai acabar indo para o sistema subaracnoideu, e ele vai estender, ele vai aumentar a abertura, basicamente comunicando o forame de Magendie com o forame de Luschka, que é um forame lateral.
essa abertura vai ser feita cortando essa tela coroideia e o véu medular inferior. Por isso que esse acesso acaba sendo chamado de um acesso telovelar. Ele vai primeiro identificar, então, o forame de Magendie e depois cortar a tela coroideia e o véu medular inferior. Vai ter algumas flexuras, né, do sistema nervoso central para fazer a sua forma final, mas aqui vamos primeiramente falar da flexura pontina. Ela vai, então, ser essa divisão entre o que é bulbo e o que é ponte, ficando, então, o bulbo inferiormente e a ponte superiormente. O cerebelo, também natural do rombencéfalo, ele vai se formar imediatamente posterior à ponte. E só uma nota interessante é que o cerebelo não é feito por sulcos e giros, mas é sim feito por folhas. E se imagina que essa formação em folhas é devido à falta de muitas conexões associativas entre os diferentes corpos, entre os diferentes neurônios cerebelares. Ah, Existe uma proliferação intensa e um crescimento superficial expansivo que acaba levando ao dobramento da sua superfície em folhas. Depois eu vou falar sobre a girificação do telencéfalo e vocês vão ver que a presença de fibras associativas, isso quer dizer de fibras que conectam regiões vizinhas entre si, acaba levando à formação dos giros, uma coisa que não acontece na formação da superfície do cerebelo. Também muito interessante é a formação da ponte. A ponte guarda uma superfície convexa na sua parte ventral, né, na sua parte anterior. Essa formação mais convexa, né, a barriga da ponte, essa parte anterior, não é uma formação inicial. Se forma primeiramente a parte dorsal da ponte, depois os núcleos pontinos nessa parte anterior da ponte vão se formando, depois as fibras corticocorticais e transversais da ponte acabam fazendo com que essa região fique mais desenvolvida, tá? Então, é a axonogênese e a formação dos núcleos da ponte que vão fazer essa forma mais avantajada e é uma formação posterior à formação da região dorsal da ponte. Mesencéfalo, já superior à ponte, guarda também essa formação de placa alar posteriormente e placa basal anteriormente, e o aqueduto no seu centro, já que o aqueduto é uma extensão, né, da parte oca do tubo neural. Então, posteriormente, a placa alar, que é sensitiva, vai ser relacionada à formação do tecto mesencefálico, onde temos colículos superiores e inferiores. Lembrar que os colículos superiores é um relay, né, da via visual, enquanto os colículos inferiores é um relay da via auditiva. Então, ambos aferentes, e por isso estão na região posterior, relacionados à placa alar. E anteriormente ao aqueduto, já nós teremos o tegmento mesencefálico, que é a parte efetora, a parte eferente, né? Então, relacionados aqui aos núcleos motores, substância negra, núcleo rúbreo, isso tudo, então, da placa basal, da placa anterior, da placa eferente. E o sistema piramidal, né, o trato piramidal, que vai depois formar os pedúnculos, a cruz cerebri, né, a parte anterior do mesencéfalo. Essa parte é formada depois, da mesma forma que a barriga da ponte, a parte anterior da ponte, nasce pela formação do sistema córtico-espinhal, que é o trato piramidal, também nasce a cruz cerebri, os pedúnculos cerebrais, em uma parte, então, posterior à formação do restante do mesencéfalo. Aqui umas imagens interessantes sobre o mesencéfalo e como esse corte axial do mesencéfalo, nós podemos notar que existe os pedúnculos cerebrais e o tecto mesencefálico. O pedúnculo cerebral é o nome dado para cruz cérebre mais tegmento mesencefálico, enquanto a placa alar, que é o tecto mesencefálico, acaba sendo colocado paralelamente, tá? Então, cruz cerebri seria essa parte mais anterior relacionada às vias descendentes, tegmento mesencefálico, essa parte anterior ao aqueduto mesencefálico, e o tecto mesencefálico posterior ao aqueduto.
A cruz cérebre, ela é formada depois da formação do resto do mesencéfalo, e ela é relacionada aos tratos descendentes, então córtico espinhal, córtico bulbar e córtico pontino, mas de longe o córtico espinhal mais importante para a nossa motricidade. Mamíferos que têm telencéfalos mais expandidos vão ter mais cruz cérebre, vão ter mais desenvolvimento dessas fibras descendentes e, consequentemente, vão ter a cruz cérebre mais desenvolvida. Eles são relacionados, então, como tendo um controle motor mais fino, uma integração córtex-tronco-cerebelo maior. Concomitantemente a esses outros processos, acontecem as flexuras do cérebro. Nós já falamos sobre a flexura da ponte, o que vai marcar, então, a transição da medula oblongada, que é o bulbo, né, para a ponte, mas também existem outras flexuras. A gente tem a flexura cervical e a flexura cefálica. Só quero que se entenda como essas flexuras vai fazendo com que o encéfalo adquira a sua forma que estamos habituados, com o seu tronco cerebral no eixo crânio-caudal e depois o encéfalo no seu topo. Chegamos agora ao prosencéfalo. O prosencéfalo é a vesícula mais cranial, e dessa vesícula vai nascer duas outras vesículas, que é o diencéfalo e o telencéfalo. O diencéfalo é mais embaixo e o diencéfalo é relacionado ao terceiro ventrículo. Na sua lateralidade vai nascer os diencéfalos propriamente dito, que são os tálamos e seus derivados. Já o telencéfalo é a vesícula mais cranial em si, ela vai ser relacionada aos ventrículos laterais e dele vai nascer os lobos cerebrais com seus giros e sulcos que vamos comentar a seguir. A separação entre essas duas vesículas, isso é, entre o telencéfalo e o diencéfalo, ela é muito relacionada à fissura coroideia. A fissura coroideia é um espaço entre o tálamo e o fônix, e majoritariamente está separando, então, o telencéfalo acima do diencéfalo que está abaixo. É interessante que a fissura coroideia pode ser usada pelo neurocirurgião como um acesso do ventrículo lateral ao terceiro ventrículo, então, de novo, do telencéfalo ao diencéfalo. Essa fissura coroideia, que nem já comentado, está relacionada ao tálamo e ao plexo e ao fônix. Separando essas duas estruturas, nós vamos alargar a fissura coroideia, que já é um espaço natural, mas deixando um espaço natural para o neurocirurgião adentrar espaços. Se essa fissura coroideia for aberta no seu topo, por exemplo, vai se chegar no terceiro ventrículo propriamente dito. Se aberto atrás, vai chegar na cisterna da pineal e mais embaixo na cisterna ambiens. Aqui uma imagem, então, do artigo do Dr. Wen, junto com o Dr. Houghton, onde, primeiramente, dentro do terceiro ventrículo, se quer, dentro do ventrículo lateral, se quiser alcançar o terceiro ventrículo, se pode abrir a fissura coroideia, caminhando por um espaço que chama cisterna do velo interposto. O diencéfalo é relacionado a diversas estruturas, todas que acabam guardando esse nome de tálamo. Então, eu sempre digo para os alunos, tálamo e seus derivados, sendo o tálamo a estrutura mais bem definida. O tálamo é uma estrutura ovoide, bem definida, no centro de cada hemisfério cerebral, e é uma estrutura majoritariamente aferente. Ela vai receber todas as nossas aferências, ali elas vão fazer uma sinapse antes de seguir seu caminho para a corticalidade. E como uma estrutura aferente, ela é derivada, então, da placa alar. Enquanto ventralmente temos o derivado da placa basal, que é o hipotálamo. Entre o hipotálamo e o tálamo temos um pequeno sulco chamado de sulco hipotalâmico, que é um bom nome, porque ele realmente está embaixo do tálamo. Esse sulco ele se estende desde o forame de Monro até a abertura do aqueduto mesencefálico, e esse sulco pode ser visto, então, entre a parede lateral e o assoalho do terceiro ventrículo, essa reflexão de tálamo para hipotálamo. Enquanto o tálamo é uma estrutura muito bem definida, o hipotálamo já é mais uma região, é tudo que se encontra embaixo do sulco hipotalâmico. É desde a parte mais alta do mesencéfalo, corpos mambilares, túbulo cinéreo, infundíbulo, que vai dar origem à haste hipofisária, e a parte posterior do quiasma óptico.
Do quiasma óptico também nasce uma membrana, é a lâmina terminalis, que vem do quiasma óptico até a comissura anterior, e é uma membrana que faz a parte anterior do terceiro ventrículo. Então, se vemos o terceiro ventrículo, é uma cavidade entre os dois diencéfalos, onde sua parede lateral são os tálamos, seu assoalho é o hipotálamo, sua parede anterior é a lâmina terminalis, sua parede posterior é o epitálamo e sua parte superior é a cisterna do vélo interpósito, que vamos comentar logo mais. Tálamo. Tálamo é uma estrutura bem definida, que nem já comentamos, derivada da placa alar, uma estrutura sensitiva. Todas as aferências vão chegar no tálamo, onde vai ter uma sinapse, antes de caminhar para a sua corticalidade. O tálamo, ele é cortado por uma lâmina medular interna, dividindo seus núcleos em núcleos laterais e mediais, então em relação a essa lâmina, mas também essa lâmina se bifurca anteriormente, fazendo um pequeno espaço, onde tem o núcleo anterior do tálamo, relacionado mais ao sistema límbico. Todas as aferências chegam ao tálamo, a não ser o olfato. O olfato já é uma aferência mais antiga que vai direto para a corticalidade, que nem vamos falar um pouquinho mais para frente. Posteriormente, existem dois desenvolvimentos do tálamo chamado corpos geniculados. Alguns autores gostam de incluir os corpos geniculados lateral e medial como uma parte separada do tálamo, chamando de metatálamo. Outros autores acabam incluindo eles como apenas desenvolvimentos do tálamo propriamente dito. São dois corpos geniculados, um lateral e medial. O lateral é relacionado à nossa via da visão, enquanto o corpo geniculado medial é relacionado à nossa via da audição. Então, aqui vemos no topo do sulco lateral mesencefálico o corpo geniculado medial, mais globoso, mais medial, relacionado ao colículo inferior do tecto mesencefálico, então, via da audição. Enquanto o corpo geniculado lateral é relacionado à nossa via da visão. Hipotálamo, então, toda essa região que se encontra ventral ao sulco hipotalâmico e é uma região mais eferente, derivada da placa basal. Então, são núcleos eferentes que acabam controlando o controle do nosso meio interno, principalmente o nosso controle da temperatura, o nosso controle de saciedade, por exemplo. Tá? Ah, o hipotálamo, ele pode ser alcançado pelo neurocirurgião através de acessos medianos. Primeiramente, o neurocirurgião vai entrar no ventrículo lateral e depois entrar no terceiro ventrículo. Essa entrada pode ser através do forame de Morro, um acesso dito transforaminal, ou até ser alargada a fissura coroideia posteriormente ao forame de Morro, um acesso disso transcoroideu, dito transcoroideu. Esses dois acessos vão encarar o hipotálamo numa visão superior inferior, uma visão de cima para baixo. E aqui a gente pode ver essa visão, então, onde todas as estruturas do hipotálamo podem ser identificadas, então, de anterior para posterior, nós vemos o recesso óptico, o quiasma óptico, depois o infundíbulo, o recesso do infundíbulo, que vai dar origem à haste hipofisária, o tuber cinéreo, os corpos mamilares, a parte mais alta do mesencéfalo e, mais posteriormente, a abertura do aqueduto mesencefálico. Isso tudo hipotálamo. Epitálamo já seria o que estaria posterior à abertura do aqueduto mesencefálico. A principal estrutura do epitálamo é a pineal. A pineal é uma glândula que secreta melatonina e informa o corpo humano quando é noite e quando é dia. A melatonina é secretada mais no período da noite e induz o sono. É assim que as insônias, o tratamento mais inicial das insônias acaba sendo pela reposição da melatonina, que é um hormônio natural secretado pela pineal. A pineal é enraizada no diencéfalo, né, enraizada no epitálamo, por uma extensão inferior, que é a comissura posterior, e uma extensão superior, que é a comissura das abênulas. Tá? Epitálamo, porque ele fica em cima do tálamo, mas aqui mais dos indivíduos quadrúpedes, né, onde isso aqui estaria relacionado para baixo e o epitálamo estaria para cima. Aqui, então, uma visão com um endoscópio, onde ele foi colocado no terceiro ventrículo, mas se ele se angula para trás e pode ser visto o epitálamo. Então, o epitálamo sendo visto por dentro da cavidade ventricular. Nós vemos a abertura do aqueduto, logo superiormente a abertura do aqueduto, a comissura posterior, depois um pouco mais acima o recesso da glândula pineal, que é esse espaço onde a glândula pineal vai estar imediatamente posterior, depois comissura das abênulas superiormente e o recesso suprapineal mais superiormente.
O subtálamo já é uma região entre o diencéfalo e o mesencéfalo, onde tem um grande núcleo chamado núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico ele participa da via extrapiramidal da nossa movimentação. De novo, nós temos a via piramidal, que é a via executora da nossa movimentação, e as vias extrapiramidais que vão fazer com que o movimento seja feito de uma forma ideal. A gente tem uma via extrapiramidal centrada no cerebelo, e a gente tem uma outra via extrapiramidal centrada nos gânglios da base, que a gente vai comentar daqui a pouco, porque também é derivado da vesícula prosencefálica. Particularmente o subtálamo, ele pode ser estimulado pela estimulação cerebral profunda, o Deep Brain Stimulator, né, o DBS, onde os contatos podem ser colocados em contato com o núcleo subtalâmico, e depois a estimulação do núcleo subtalâmico pode fazer com que sintomas dessa piramidalidade desapareçam. Isso é muito importante para o tratamento da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença extrapiramidal, onde a pessoa perde a capacidade de secretar melatonina nos gânglios da base, e isso provoca uma doença extrapiramidal relacionada à rigidez, tremores, instabilidade postural, hipomimia facial. Isso quer dizer, a pessoa faz os movimentos, mas faz os movimentos de uma forma não ideal. Então, relacionado aí a uma disfunção dessa via extrapiramidal. Então, aqui uma imagem do núcleo subtalâmico sendo estimulado pelo DBS e aí induzindo aí a melhora do Parkinson. O sistema visual acaba sendo formado pela uma evaginação do diencéfalo. Os dois primeiros nervos cranianos, o nervo olfatório e o nervo óptico, eles não são exatamente nervos periféricos, porque eles não são envolvidos por mielina originárias das células de Schwann, mas sim por mielina originárias dos oligodendrócitos. Então, ele é encarado como uma extensão do sistema nervoso central e não propriamente nervos cranianos, tanto o nervo olfatório quanto o nervo óptico. E o nervo óptico, ele acaba surgindo como uma evaginação lateral do diencéfalo. Se forma primeiro as vesículas ópticas, e essas vesículas ópticas acabam se transformando em estruturas mais compridas, que a gente acaba chamando dos nervos ópticos propriamente dito. Então, o diencéfalo no seu topo acaba sendo separado do telencéfalo pela tela coroideia. A tela coroideia que se encontra então dentro da fissura coroideia. Tela coroideia e fissura coroideia acaba sendo então a separação do telencéfalo para o diencéfalo. Esse espaço que fica entre o telencéfalo e o diencéfalo é a fissura coroideia, e a fissura coroideia depois dando origem aí à cisterna do velo interpósito. É um espaço que fica no teto do terceiro ventrículo, é um espaço que tem que ser entendido por um neurocirurgião que deseja vir do ventrículo lateral em direção ao terceiro ventrículo. Então aqui ele rechaçando o fônix para medial, identificando o velo interpósito com suas duas veias cerebrais internas, e depois abrindo tanto a tela coroideia superior quanto a inferior e adentrando o terceiro ventrículo, já uma cavidade dentro do diencéfalo, e bem entre os tálamos. Chegamos agora no telencéfalo, que é a vesícula mais cranial. Ela também nasce do prosencéfalo, e o telencéfalo vai ser dilatações muito desenvolvidas nos mamíferos. O telencéfalo vai abrigar nos seus centros ventrículos laterais e na sua superfície o pálium e o subpálium. Vamos começar falando sobre o pálium. O pálium ele é separado em 4 diferentes porções. Um pálium medial, um pálium dorsal, um pálium lateral e um pálium ventral. E nos diferentes animais, isso acaba sendo desenvolvido de uma forma diferente. Todos os animais vão ter todos os páliums, mas eles vão ser desenvolvidos mais ou menos de acordo com aquele animal. Vamos primeiramente falar do pálium medial, que está aqui colorido em rosa. Que é o nome disso, é uma estrutura bastante medial, é uma estrutura que se desenvolve pouco, então os seus neurônios acabam sendo organizados em 3 camadas e não em 6 camadas, que é o córtex mais desenvolvido, que nasce do pálium dorsal. Então, um pálium medial relacionado a um córtex pouco desenvolvido em 3 camadas, também chamado de arquicórtex. Essas estruturas, elas vão ser dispostas ao redor do tálamo, porque o cérebro acaba sendo dobrado, acaba sendo envolvido
em volta do tálamo. A gente vai ver como o tálamo como uma estrutura central, uma grande estrutura no centro de cada hemisfério cerebral e diversas estruturas fazendo essa forma arqueada, abraçando o tálamo. E o pálio medial é uma dessas estruturas. Pálio medial dando origem ao hipocampo, giro denteado, ao subículo, essas estruturas todas compostas por arquicórtex, 3 camadas de neurônios. O giro do símbolo, o giro parahipocampal, nasce também ao longo do pálio medial e também acaba tendo uma superfície cortical não tão organizada em 6 camadas, mas também não em 3 camadas. Acaba sendo uma estrutura intermediária chamada de mesocórtex ou alocórtex transicional. Essas estruturas todas estão fazendo um Cs ao redor do tálamo e até por isso são chamadas de estruturas límbicas. Límbicas porque estão então ao redor, à margem desse grande bloco central, que é particularmente o tálamo. O pálio dorsal é a parte do pálio que mais se desenvolve nos mamíferos e por ter esse tamanho de desenvolvimento, acaba cobrindo os outros pálios que não se desenvolveram tanto. É do pálio dorsal que nasce todos os lobos cerebrais, o lobo frontal, parietal, occipital e todo o lobo temporal que não é relacionado ao pálio ventral e ao pálio medial, que são estruturas muito mais posicionadas medialmente e ventralmente. Tá? Então, o pálio dorsal é o grande contribuidor para formar o telencéfalo e os sulcos e os giros e a forma que a gente vê o cérebro em sua maioria. O pálio dorsal, que o nome diz, ele nasce dorsalmente, mas ele se expande muito em direção aos polos cerebrais. 3 polos cerebrais, o polo frontal, o polo temporal e o polo occipital. Durante esse grande desenvolvimento do pálio dorsal, as outras porções palidais acabam sendo soterradas. Então, por exemplo, pálio lateral, que vai dar origem à ínsula, acaba sendo soterrado pelo pálio dorsal, fazendo com que a ínsula fique na profundidade da fissura silviana. Isso porque a ínsula se desenvolve pouco em relação ao pálio dorsal, que acaba cobrindo todos esses outros pálios. Aqui, por exemplo, algumas imagens sobre o desenvolvimento do homem, né, os crânios dos outros hominídeos. Nós não temos acesso ao cérebro desses outros hominídeos, mas não temos acesso aos crânios desses hominídeos. E a gente sabe que o crânio acaba sendo formado, acaba sendo expandindo em consequência pela expansão do cérebro. Então, em muito, ele acaba guardando a forma do cérebro. Nós podemos ver que, por exemplo, a separação, né, a distância entre o násium, que é o ponto craniométrico do dorso do nariz aqui, com o bregma, que é o ponto craniométrico da junção da sutura coronária com a sutura sagital, foi se modificando no desenvolvimento dos hominídeos. Isso por quê? Isso porque provavelmente o pálio dorsal foi desenvolvendo mais em direção ao lobo frontal. Nós, seres humanos, fomos ganhando mais lobo frontal no desenvolvimento da história do homem. Isso é muito interessante, porque é do lobo frontal que vem a nossa capacidade de julgar o que é certo, o que é errado, nossa capacidade de inibir, da gente conter comportamentos sociais inaceitáveis. Então, é do lobo frontal que vem a nossa capacidade de socialização, a nossa capacidade de interação, de civilização, e a gente pode ver como o lobo frontal foi aumentando na história do homem, como o pálio dorsal, em direção ao lobo frontal, foi se aumentando na história do homem, por ver que a distância entre o násium e o bregma foi aumentando, consequentemente a bossa frontal craniana foi aumentando aí na história do homem. A ínsula nasce como um desenvolvimento do pálio lateral, aqui colorido em amarelo, e a gente vê como o pálio lateral se desenvolve pouco e acaba sendo soterrado pelo pálio dorsal, e por isso a ínsula acaba sendo uma ilha de córtex na profundidade da fissura lateral do cérebro, na profundidade da fissura silviana, aqui, então, escondida pelo pálio dorsal. O neurocirurgião que quer adentrar a ínsula, quer trabalhar dentro da ínsula, ele tem que abrir o opérculo, ele tem que afastar o pálio dorsal, né, que é o opérculo frontoparietal e o opérculo temporal, para expor a ínsula. E a ínsula é separada do restante do cérebro por um sulco peri-insular, um sulco que está ao longo da superfície da ínsula, fazendo um C ao redor da ínsula. Então, também é chamado de um sulco
circular da ínsula. Mas, ainda, esse suco circular pode ser subdividido em sucos limitantes. A gente tem 3 sucos limitantes da ínsula: um suco limitante anterior, um suco limitante superior e um suco limitante inferior. Nessa aula sobre a disposição morfológica do cérebro, quero que você entenda como, então, o pálio lateral ficou soterrado e separado do pálio dorsal pelos sucos limitantes da ínsula. Finalmente, o pálio ventral. O pálio ventral, ele está aqui colorido em roxo, é um pálio que também se desenvolve pouco, também dá origem a um córtex organizado em 3 camadas, e um córtex menos organizado ainda do que o pálio medial. Então, ele já é chamado de paleocórtex, mais antigo ainda que o arquicórtex. É daqui também que nasce o primeiro nervo, que vai dar origem ao trato olfatório e bulbo olfatório, e também ao córtex piriforme, que é o córtex olfatório primário, relacionado à parte anterior do uncus, anteromedial do uncus. Tá? É uma estrutura bastante mediana, bastante medial, anteromedial ao uncus, é uma estrutura pouco desenvolvida. Interessante também que cada pálio acaba sendo relacionado a um feixe de fibras comissurais. As comissuras são fibras que cruzam a linha média e conectam regiões em espelho de 2 hemisférios cerebrais diferentes. Então, estruturas semelhantes, mas em cada hemisfério separado. Por exemplo, a comissura hipocampal, também dita comissura fornicial ou límbica, está relacionando os dois pálios mediais. Os 2 sistemas límbicos, um de cada lado, direito e esquerdo, estão comunicados pela comissura hipocampal. Quando os dois fônix, que são continuações do hipocampo, atingem a linha média, existe uma transferência de axônios entre eles. Então, aqui, comunicando os 2 pálios mediais. O pálio ventral também é comunicado pela comissura anterior, majoritariamente, é uma comissura que passa em direção do lado direito e do lado esquerdo, e passa numa posição ventral, comunicando majoritariamente os 2 pálios ventrais. E o pálio dorsal, o mais desenvolvido nos mamíferos, onde estamos incluídos, conectado pelo grande corpo caloso. O corpo caloso é o principal feixe de fibras comissurais telencefálico que está comunicando os 2 pálios dorsais entre si. Pálio lateral fica um pouco fora dessa classificação, talvez por ser pouco desenvolvido. Uma outra ideia interessante de termos na nossa imaginação é como o grande desenvolvimento do pálio dorsal fez com que diversas estruturas se amoldassem ao redor do tálamo, e o tálamo acabou sendo uma grande estrutura central do telencéfalo. Então, a gente pode imaginar o tálamo e estruturas ali perto, como os gânglios da base, a ínsula e as cápsulas, como sendo um grande bloco central, o central core do cérebro, e os outros lobos cerebrais dando a volta, orbitando esse bloco central. Então, de novo, isso é uma consequência do grande desenvolvimento do pálio dorsal, que acaba se desenvolvendo muito mais do que essas outras estruturas, e acabam deixando essas estruturas abrigadas todos pelo pálio dorsal na sua superfície, e essas estruturas no seu centro. Logo abaixo do pálio, nós temos o subpálio, uma outra parte do telencéfalo. E o subpálio, ele é formado majoritariamente por 2 eminências, a eminência ganglionar lateral e a eminência ganglionar medial. A informação cortical desce para a eminência ganglionar lateral, depois vai para a eminência ganglionar medial, retorna para o tálamo e volta para o córtex. Isso aqui é um outro sistema extrapiramidal, tá? Da eminência ganglionar lateral, acaba surgindo os núcleos estriatais. Nós temos 3 núcleos estriatais: o núcleo caudado, o putamen e o accumbens. Na verdade, todos nascem juntos, mas eles são separados pela emergência da cápsula interna. A cápsula interna nasce depois, durante a exogênese, e ele separa os núcleos estriatais, particularmente separa o caudado e o putamen, formando 2 núcleos separados. Um é o caudado, outro é o putamen. Mas ele não separa o accumbens, e o accumbens acaba sendo, então, um núcleo estriatal que permanece contínuo. Vou mostrar isso nas próximas imagens. Você pode ver como a cápsula interna nasce dentro do telencéfalo e acaba passando dentro do subpálio, deixando o caudado para medial e o putamen para lateral. Então, 2 núcleos estriatais separados pelo nascimento da cápsula interna.
Já da eminência ganglionar medial nasce o globo pálido interno e a amígdala, mas a amígdala centromedial, porque a amígdala basolateral já vem do pálium, já vem do pálium ventral. Então, a amígdala é uma estrutura que tem essa origem combinada. A amígdala centromedial vem do subpálium, enquanto a basolateral vem do pálium ventral. Então, duas estruturas, duas origens separadas, tá? Não vejam a amígdala como tendo uma origem única. Aqui uma outra imagem do nascimento da cápsula interna, e como a cápsula interna vai acabar dividindo os núcleos esteatais. De novo, os núcleos esteatais eles nascem juntos, os núcleos esteatais mais dorsais acabam sendo separados pelo nascimento da cápsula interna. O núcleo esteatal que acaba ficando medial à cápsula interna é chamado de núcleo caudado, enquanto o núcleo esteatal que acaba ficando lateral à cápsula interna é chamado de putamen. E um terceiro núcleo striatal é o accumbens, que acaba não sendo separado pela cápsula interna e acaba sendo deixado numa posição mais ventral. A migração neuronal é um processo que ocorre depois da formação dessas vesículas, onde os neurônios que originalmente estão em posição ventricular, né, justa ventricular, acabam migrando para a corticalidade. Lembramos que a medula não existe essa migração muito desenvolvida e por isso na medula os corpos neuronais eles estão em uma posição pericavidade ventricular, que é pericanal medular. Eles não migram para a corticalidade, mas não no telencéfalo. No telencéfalo, os neurônios que estão originalmente em uma posição periventricular, então em uma região profunda do telencéfalo, eles depois migram para a sua corticalidade. Essa migração é feita através da glia, se diz, eles usando a glia como se fosse um andaime e caminhando através da glia para uma corticalidade. Essa corticalidade, na grande maioria do córtex, é muito bem formada em 6 camadas, tá? Uma organização, então, em 6 camadas corticais. Isso é mais relacionado ao isocórtex. Isocórtex é esse córtex muito mais bem organizado e mais relacionado à grande maioria do telencéfalo. Já o paleocórtex e o arquicórtex já são organizados em 3 camadas e são aquele córtex relacionado, então, ao pálium medial e ao pálium ventral, que são estruturas mais antigas do cérebro. A migração neuronal pode ser patológica, ela pode ser alterada, gerando patologias como as heterotopias, que são formações, são agrupamentos de substância cinzenta em locais não apropriados, né, na região subcortical. Também pode ter uma organização cortical anômala, causando uma organização superficial de microgiros, a polimicrogiria. Isso tudo são patologias que levam à epilepsia. Então é muito importante saber que alterações da migração neuronal podem sim impactar em processos patológicos e aí culminando em crises convulsivas. A axogênese é o próximo passo nesse desenvolvimento e ele acontece depois que os neurônios adquirem essa corticalidade. Por axogênese se entende a formação dos grandes axônios, as grandes conexões que vão conectar todos esses neurônios entre si. Os axônios eles se projetam e eles acabam seguindo um gradiente de substâncias químicas que vai direcionando ele para chegar no seu objetivo final. Existem substâncias químicas que vão atrair, existem substâncias químicas que vão repelir, outros que vão dar essa orientação topográfica. E assim os neurônios, os axônios, conseguem atingir o próximo neurônio, né, fazendo aí a sinapse com o próximo neurônio. Isso é um desenvolvimento muito desenvolvido e acaba levando à formação dos 3 principais grupos de fibras de substância branca que nós temos dentro do nosso sistema nervoso central. Nós temos as fibras de projeção, que são as fibras que vão se projetar de uma corticalidade em direção a uma região profunda, que pode ser os gânglios da base, pode ser o tronco cerebral ou a medula espinhal. Lembrar que as fibras de projeção podem ser tanto ascendentes como descendentes. Como ascendentes, temos o principal representante a radiação talâmica. Como descendente, temos o principal representante o trato piramidal, que vai levar a nossa motoricidade. Um outro grupo de fibras brancas
são as fibras comissurais, são as fibras que vão atravessar de um lado para o outro, comunicando os dois hemisférios cerebrais. Aí temos como corpo caloso o principal representante, é o principal feixe de fibras comissurais que os mamíferos têm e vão relacionar os dois telencéfalos entre si, né? Majoritariamente os pálios dorsais, todos os lobos cerebrais vão estar relacionados pelo corpo caloso. E as fibras de associação, que são fibras que vão comunicar regiões do mesmo hemisfério cerebral, regiões que podem ser vizinhas, são as fibras de associação curtas, ou regiões que podem ser mais distantes, são as fibras de associação longas. Interessante que as funções neurológicas superiores são mais relacionadas a essas fibras de associação, como linguagem, cálculo, julgamento, insight, teoria da mente. Essas funções neurológicas superiores parecem ser fruto da circuitaria dessas fibras de associação e por isso são muito interessantes de serem estudadas. Sinaptogênese e poda sináptica, mesmo depois da gestação e nos primeiros anos de vida, sinapses estão sendo formados, e aí depois, em duas fases muito importantes, a infância e a adolescência, existe a poda sináptica. O que acontece? Existe um refinamento das nossas sinapses. Muitas sinapses que não estão sendo usadas acabam sendo podadas, acabam sendo perdidas. E algumas patologias podem estar relacionadas ao excesso dessa poda sináptica. Por exemplo, autismo, esquizofrenia, já foi relacionado a uma poda sináptica excessiva. E elas acabam acontecendo majoritariamente depois do nascimento da pessoa. A girificação é o processo pelo qual a superfície cerebral acaba tendo a sua forma em sulcos e giros. Parece como se fosse dobrado sobre si mesmo. E é muito interessante, os corpos neuronais estão na superfície do cérebro. E a única forma de ter mais corpos neuronais é tendo mais superfície. Mas o cérebro tem que se dobrar sobre si mesmo para fazer com que ele não ocupe muito tamanho, mas mantenha uma superfície muito desenvolvida. É como se pegasse uma toalha que tem toda aquela superfície e você amassa a toalha, fazendo que a toalha seja dobrada. Isso faz com que toda aquela superfície consiga ficar contida em um volume pequeno. É dito que 2/3 da superfície do cérebro não estão exatamente na sua superfície, mas estão soterrados dentro dos sulcos e das fissuras. Existem diversas teorias que explicam por que a superfície do cérebro seria assim, mas a teoria mais aceita é a teoria da tensão axonal. Locais onde teriam mais conexões, seriam mais conectadas e assim seriam mais firmes e acabam formando os giros. Os locais onde teriam menos conexões seriam mais frouxos e aí acabam formando os sulcos. Então entendam os giros como regiões mais bem conectadas, enquanto o sulco é um local onde tem menos fibras de associação. O processo de virificação é um processo já do terceiro trimestre, já acontece já próximo, mais próximo ao nascimento. Existe uma teoria interessante, mas uma teoria não totalmente aceita, onde o processo de girificação seria mais desenvolvido do que nos outros animais. Existiria uma teoria da recapitulação. Nós, seres humanos, seríamos mais evoluídos do que os outros animais, então teríamos passos de formação superior aos outros animais. Isso não é tão aceito, porque cada animal teve a sua história evolutiva diferente, mas em grande parte nós podemos ver como o nosso processo de girificação é mais desenvolvido do que os outros mamíferos. Isso confere para nós mais superfície cerebral, mais neurônios, mais corpos neuronais, e assim podemos ter uma capacidade cognitiva maior do que os outros. Mielinização. A mielinização é um processo que começa no segundo trimestre da vida fetal, mas ele se estende depois do nascimento, durante a infância, adolescência e início da vida adulta. Interessante que a mielinização acontece primeiro nas fibras de projeção, depois nas fibras comissurais e, por fim, nas fibras de associação, fazendo com que, então, as fibras de associação maturem depois das fibras de projeção. E é por isso que as funções neurológicas superiores, que são mais relacionadas às fibras de associação, vêm depois do que
as funções neurológicas inferiores, como toda a nossa motricidade, sensibilidade, isso a gente já acaba nascendo pronto, mas o resto, as funções neurológicas superiores, acaba sendo ganhado, né, depois de alguns meses ou anos de vida. A mielinização é um processo pelo qual o axônio é revestido por mielina. Isso confere esse envolvimento lipídico, acaba conferindo uma propriedade que é a transmissão do estímulo elétrico muito mais rápido do que se não tivesse mielinizado. É dito que até 100 vezes mais rápido do que uma fibra amielínica, do que uma fibra não mielinizada. Algumas doenças também podem surgir do processo de mielinização feito de uma forma anormal. A esclerose múltipla, o Guillain-Barré, são formas adquiridas de um processo de perda da mielinização já no indivíduo adulto. Também quero comentar que as células da glia também fazem parte do sistema nervoso central. Enquanto o neurônio faz o funcionamento do sistema nervoso central, a glia seriam as células de suporte que fazem o sistema nervoso central funcionar de uma maneira ideal. O sistema nervoso periférico tem células da glia diferentes do que o sistema nervoso central. Cada célula pode dar origem a um determinado tumor. Então, aqui estou só mostrando algumas patologias que podem se originar dessas células. Então, do sistema nervoso periférico, como temos células de Schwann e neurônios, temos seus tumores relacionados a essas células, como schwannoma, ganglioneuroma, neuroblastoma. Já o sistema nervoso central tem outras células da glia, como os astrócitos, oligodendrócitos, células epidermais e microglia, e vai ter os tumores relacionados a cada uma dessas diferentes células. Essa é a forma final do cérebro, mas o cérebro está sempre sendo formado, que nem o Dr. Albert Houghton costumava dizer, there's no finishing line. Então essa não é a imagem final do cérebro. O cérebro ainda é uma história em desenvolvimento. Nós somos seres que estamos constantemente evoluindo, porque o nosso meio está sempre sendo mudado e nós precisamos sempre nos adaptar. Então a linha de final nunca chega, porque a vida é uma luta constante pela adaptação, e tenho certeza que o nosso cérebro ainda está se desenvolvendo para aprender e para encaminhar para o futuro. Eu queria finalizar a minha aula agradecendo a todos que têm me ensinado aí a neuroanatomia e a neurocirurgia. Sempre falo que parece uma guilda medieval, onde as pessoas vão passando esse conhecimento de mão em mão, né, como se fosse um artesanato mesmo. É muito difícil eu aprender isso de uma maneira sozinha, então é quase que um conhecimento passado de pessoa a pessoa. Então, aqui Dr. Guilherme liderando a nossa equipe no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui com o Dr. André, Dr. Arthur, Koshiro, Nelson, Igor, Eunice, Anderson, Matheus e Luca. Também o Dr. Wayne, uma pessoa que eu sou muito próximo no Hospital das Clínicas, mas também toda a equipe do Hospital das Clínicas, e as pessoas que eu encontrei durante os meus fellows e as minhas viagens, e sempre me inspiraram muito aí em aprender a neuroanatomia e a neurocirurgia. Obrigado a todos, dois ambientes que eu trabalho, sou muito feliz neles, e obrigado a todos.